Ok, pessoal, vamos seguir com o nosso projeto, né? Aqui criando a nossa loja. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente conseguiu, né, já testar a nossa aplicação. Ok, beleza. Então, o que eu preciso fazer é ir no banco de dados e verificar, né? Então, vamos vir aqui no nosso banco de dados. Se eu vim aqui em Database, vim aqui em Browse Collections, ele vai carregar aqui, ó, aí já temos o nosso user e os nossos mesmos dados que a gente verificou lá no nosso... eu já expliquei isso aí em vídeos anteriores, né? Que a gente tem aqui o Thunder Client, a gente instalou, ensinei tudo isso aí e tá aí pra gente. Bom, vamos prosseguir. O negócio é que a nossa senha, né? Como a gente está trabalhando com a nossa senha, né? Vamos fazer o seguinte: se vocês observar cá, né? Olha, a nossa senha ela não está sendo encriptada, né? Vamos fazer isso aí já de uma vez que a gente está aqui. Bom, primeira coisa, a gente tem que fazer o seguinte: vamos dar aqui um Ctrl C para terminar aqui, né? O nosso para sair do do nosso local, né? E vamos aqui simplesmente digitar, né? npm id install. Vamos pegar o nosso b, ó, cuidado com isso aí, tá, pessoal? Tem que ser desta forma, bcrypt, ou seja, bcrypt.js, tá? Tudo junto ali, ó, bcrypt.js, não tem ponto e nada. Vamos instalar ele aí, é rapidão, ele instala. E a gente vai trabalhar já com a encriptação da nossa senha, né? Ok. A gente já tem o nosso password, né? Então a gente tem que implementar isso aqui. Primeira coisa, a gente tem que importar, né, pessoal? Então eu vou pôr isso aqui para cima e vamos importar, né? Então conste, a gente acabou de instalar o que? O nosso bcrypt, né? Então pegamos ele aqui. Então do nosso bcrypt, cuidado com isso aí, tá, pessoal? JS, nós vamos importar import o que? Ele vai ser um método, opa, aqui eu coloquei doideira aqui, bcrypt, desta forma, import, vai ser igual a required, e a gente, opa, não é isso aqui, então, required, e passamos aqui o nosso bcrypt, não é isso, pessoal? Ponto e vírgula. Vamos rir, vamos rir. Cabeça de programador é assim, pessoal. Tô pensando que eu tô programando em Python. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, o nosso bcrypt, o que a gente vai fazer? Vamos ali. Então, observe que está passando aqui, né? O nosso nome, e-mail, password, por aí vai. A gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai chamar a nossa função para encriptar o nosso password, né? Então, contra o V, ele vai fazer o quê? Ponto, chamamos a nossa função hash, não é isto? Que se escreve não assim, sim, hsh, desta forma, hash. E o que a gente quer encriptar, pessoal? A gente já tem lá, né, o nosso password. Observe aqui que a gente já está passando ele aqui, ó, Ctrl C, contra o V, cadê? Aqui, contra o V. Agora eu preciso também especificar de quantos caracteres. Então, a gente usa muito 8. 8 significa o quê? Que ele vai fazer isso aí como string, né? Então ele vai pegar 8 caracteres de cada símbolo, por exemplo, 8 letras, 8 ponto, 8, mas só que aí ele não vai colocar 8 letras, depois lá no final vai colocar 8 números, não, ele vai misturar isso tudo. Então ele pode colocar uma letra, um ponto, um número e por aí vai, mas a quantidade de cada caractere 8, beleza? Então ponto e vírgula aí, ok. Então, especificado está aí, simplesmente o que a gente precisa fazer é manipular, né? Então, eu preciso criar uma const, né? Vamos colocar, vou pôr espaço aqui, uma const, e aí como ela já está encriptada, eu posso colocar hash
o P maiúsculo, então password, desta forma, que vai receber a nossa função, né, a wait, certo? Concorda aí? Concorda? Não, tem que ser isso aí, né? Agora, esta variável que a gente está criando, a gente precisa manipular o nosso password, não é isso? Ok, bom. Como que vai ser isso aí? Simplesmente dizendo que o nosso password agora, ele vai receber... Opa, aqui pode ser ali, ó. Tum. Ele vai receber agora o quê? Vamos ver se vai puxar o nosso hash password, tá, pessoal? Então, aqui a gente está manipulando esta variável, estamos encriptando aí o nosso password, ele não vai receber aquele valor que está vindo lá do nosso do nosso campo digitando a senha lá. Ele vai pegar aquele valor, vai chegar aqui, vai pegar, vai encriptar ele e aí ele vai levar para o nosso banco de dados encriptado, né? Que estamos chamando aqui na nossa variável. Ok. Isso pode dar bode mais à frente, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente tem que... Ah, tá, a gente já converteu. Rapaz, tô boiando aqui. Ok, não. Então, passamos aqui, ok. Só que aqui eu vou modificar isso aqui, tá, pessoal? Não modificar, né? Só melhorar isso aqui. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o e-mail, né? Para ficar mais legal. E-mail. Depois a gente pode deixar o password aqui, o name, né? Só uma organização bacana, porque ele faz mais a verificação pelo e-mail, né? Então, dessa forma aí, creio que fica bacana. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar isso aqui para a gente verificar se vai funcionar. Bom, eu já ensinei a fazer isso daqui, vim aqui, né, New Request, se quiser ver aqui a estrutura de pasta, estou mostrando aqui, mas mais à frente eu só vou apertar as teclas de atalho, eu já ensinei isso daí, né. A única coisa, deixa eu ver aqui se ele vai me dar alguma opção. Não, mas eu tenho salvo aqui esta URL, então bacana aí. O método vai ser post, né? A gente já aprendeu isso aí. O body vai ser arquivo JSON, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Então a gente precisa do name. O name vai ser igual. Então podemos colocar, por exemplo, teste senha, né? Bacana aí, vírgula, e vamos colocar para os demais. Então, Ctrl C, vamos aqui, Ctrl V, @gmail.com. E temos também que passar, aqui o último não tem nada, teste senha. Pode ser isso aí? Vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui e vou salvar, porque a gente vai precisar isso aqui. Quando a gente estiver trabalhando a nossa interface gráfica, né, a gente tem esses dados aqui. Ok, vamos tentar cadastrar. Então, peguei tudo aqui, modo, vamos lá. E tá aí pra gente agora perfeitamente. Então, basicamente é isso aí, tá, pessoal? Observe que agora ele está encriptando a nossa senha perfeitamente, né? Ok, bom, basicamente é isso aí. Eu vou pegar isso aqui, vou salvar no nosso banco de dados, né? Porque quando a gente tiver, ou seja, eu salvar num bloco de nota, porque quando a gente for trabalhar na interface gráfica, a gente tem esses exemplos para a gente poder manipular, perfeito? Então, testado aí, eu vou fechar aqui. Eu tô sempre dando aqui, tá, pessoal? Observe que tá mudando aqui, porque eu não vou vir aqui. Bom, para você que é um iniciante, sempre é bom vir por aqui, né? Eu só dou aqui, só pressiono, né? Se você vir aqui, ó, tem tudo aqui, tá, pessoal? Ó, o Explorer, o Ctrl Shift e por aí vai, tá? Então, fica ciente disso aí. Ok. Bom, já testamos a nossa API aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar então, vamos lá para o nosso client, né? Que a gente vai criar lá a interface para a gente poder
já começar a comunicar isso aqui com o nosso front-end, né? Ok, bom, perfeito aí. Bom, vou fechar aqui, aqui, vamos fazer certeza que está tudo salvo. Vamos aqui, primeiro a gente tem que ir na nossa index, tá pessoal? Fazer o que? Lembra que lá que a gente configurou, né, o nosso localhost. Eu vou mostrar. Aqui, né, ó, observe o que a gente tem a nossa mensagem, aqui, né, a gente tem, ó, a nossa porta, então, para ele poder aceitar o nosso localhost, lembra lá no nosso banco de dados que a gente colocou lá o IP, o endereço de IP para ele poder comunicar com o banco de dados, a gente colocou o que? Eu creio que vocês têm isso aí em mente, né, pessoal? Então não esqueça disso aí. A gente colocou 0.0, são 4 zeros, 1, 2, 3 seguido de pontos desta forma, vírgula, e tá aí pra gente. Então a gente já pode testar isso aqui, beleza? Podemos fechar. Lembra também, pessoal, que o meu coisa tá salvando automaticamente aqui, tá? Então ele tá habilitado aqui, ó, autosave, tá? Para ele poder salvar automaticamente, ok? Bom, se você for um iniciante, eu sugiro que você não deixe salvando automático, tá? Por quê? Porque qualquer mudança que você fazer no código aqui e não perceber, ele vai salvar com a última alteração que você fez. Então sempre dá o Ctrl S, eu venho por aqui e salve, tá? Ok, bom. Lá na nossa pasta server, a gente tem a nossa pasta, tá cá dentro de lib futures services. Então, dentro de service, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso arquivo para a gente poder fazer a comunicação, né? A gente vai criar uma classe para poder fazer a comunicação do back-end com o front-end. Bacana? Vamos aqui, né? Pode ser new arquivo. Este arquivo, como a gente está na autenticação, auth mesmo. Lembrando disso, né? Que é authentication. Então a gente só abreveia ali, tá, pessoal? Como a gente está dentro da pasta services, eu gosto de fazer desta forma: service.dart. Opa, o que eu estou fazendo? Dart, isso aí. Ok, perfeito. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma classe para a gente poder comunicar, né? Para a gente poder manipular. A gente cria uma função que vai fazer tudo isso aí que a gente precisa. Então, classe, como é auth, pode colocar desta forma: auth e é de serviço. Acabei de dizer agora. Vamos fazer o seguinte: eis a questão. A gente precisa passar todos aqueles parâmetro lá, né? Então vamos fazer o seguinte: void, eu poderia dar um espaço aqui, eu vou dar um espaço aqui, ó, para que vocês não confundam, e depois a gente modifica aqui. Então void, podemos colocar por exemplo sign up desta forma, e usuário. Eu acho que ficou bacana aí, né? Bom, de qualquer forma, eu só estou tentando aqui minimizar para que, se você for um iniciante, você não embanana muito aí. O que eu preciso? Eu preciso que meu required, vamos colocar, ele vai ser requerido. Por exemplo, né? A gente precisa pegar como string também. O que eu quero como string? O e-mail, vírgula, depois a gente vai fazer o seguinte: Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. A gente tem o nosso password, não é isso? Então, password. A gente também tem o nome, não é isso? Então, name. Bom, se a gente observar bem aqui, eu vou dar espaço aqui também, porque aqui é a nossa classe principal. E aqui já a nossa função. Bom, ele está falando aqui, ó, a function body must be provided. Ok, então a gente tem que fazer o que? A gente pode passar ele aqui como async, né, pessoal? Desta forma aí. E eis a questão. Sempre quando a gente vai mexer com banco de dados, eu sempre falo, né, pessoal? Try catch. Vamos pôr aqui um bloco try. Então, já tudo aí criado bacana, a gente precisa criar o módulo, né, para a gente manipular isso aqui. Não adianta a gente nada
fazer nada aqui que não vai resolver nada, né? Então aqui dentro da nossa pasta lib, observe isto, nova folder, modules. Dentro de modules, vamos colocar o nosso arquivo, né? Pode ser user.dot, ok? Então vamos criar a nossa classe. Ó, eu vou deixar ali em cima, tá, pessoal? Preste bastante atenção nisso aí. Pode ser user, né? Agora a gente precisa fazer o que? Aqui ó, a gente já tem tudo isso aqui, Ctrl o C, vamos só copiar, Ctrl o V. Vamos aqui melhorar, ok. Bom, a gente precisa do seguinte, isso aqui não é require, né? A gente não precisa. Então, o que que é? A gente vou colocar final desta forma que a gente está usando, Ctrl C, Ctrl V, V. Ele vai ser um método string mesmo, pode ser desta forma. Então, no caso aqui, como o nosso banco de dados vai gerar o ID automaticamente, mas aqui eu preciso dele. Então, aqui também vamos colocar ponto e vírgula, desta forma aqui, aqui, aqui. Bom, a gente tem o name, né? Então vamos passar o name. A gente precisa do password, então password. A gente vai precisar mais. Deixa eu só copiar um para ficar melhor. A gente vai precisar também do endereço, né, que a gente colocou address. Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Se vocês colocaram diferente isso aí, tá, tem que ser igual a gente colocou lá no nosso usuário, tá? Então, bacana. Final, string, pode ser string também, address, e a gente vai precisar de pegar o seguinte, o type do usuário, né? Então colocamos ele aqui, o type, e a gente vai precisar do token também. Então colocamos aqui token. Isso vai dar bode, hein? Tá bom aí. Precisamos criar o nosso token, né? Se vir aqui, ou seja, nosso token, não o nosso constructor, né? Vamos pegar aqui, só que aqui vamos fazer o seguinte, deixa eu selecionar isto aqui, ele criou desta forma, mas não é assim, ou seja, teria que ser aqui, eu selecionei aqui e pum aí. Eis a questão, bom, a gente precisa fazer o seguinte, deixa eu fazer desta forma aqui, que fica melhor. E aqui. Bom, a gente precisa passar ele como required. Vamos pegar aqui. Só vou organizar aqui, tá, pessoal? Bom aí. Ctrl o C. Vamos abaixo. Vou copiar com espaço, Ctrl o C, clico, com Alt pressionado, e Ctrl o V. Aqui também faltou este aqui. Bacana, eu já tinha um exemplo aqui, tá, pessoal? E coloquei aqui só para a gente não ficar aqui digitando muita coisa, os vídeos não ficar muito longo aí. Então, a gente fez o seguinte, eu criei aqui o map string dynamic to map. Para que isso aqui? Isso aqui, ó, a gente está tendo return destas string aqui, beleza? E aqui a gente está fazendo um factory do user from map. Disso aqui está retornando o nosso user. Se a gente vir aqui, quando a gente digita, quando a gente clica aqui, vamos aqui no meu coisa aqui, ó, são isso aqui, ó. Então, o que eu estou retornando lá? Eu estou retornando o nome, o e-mail, o password, endereço, type, o ID. Observe que o nosso ID underscore ID. Então, a gente está simplesmente retornando estes objetos, beleza? E aqui simplesmente passando extensão JSON e por aí vai. E aqui, ó, como pode ver, o factory, né, user, string source, apontamos para o nosso user no formato JSON decoder source, beleza? Então, basicamente, é isso aí. Não esquece de importar aqui, né, o Dart Comfort.
para ele converter isso aí para a gente. Então, basicamente é isto aqui, beleza? Ok, bacana. Então, bom, vamos para cá, né? E vamos, então, estender a nossa classe, primeira coisa, né? Então, para isso aí, o que? Vamos pôr, né, a nossa user. Isto vai ser igual, igual a user. Pode ser desta forma aí. Ponha como que user, né, pessoal? Ok, ele já até me deu tudo aqui, ó. Podemos fazer assim, né? ID, só para ficar melhor para vocês acompanhar, ok? Vamos aqui, só melhorar isto aqui. Ok, bom. Eis a questão. A gente, por exemplo, o endereço a gente não tem, então podemos deixar string vazia. Não é isso? O tipo também a gente não tem. Opa, aqui vazio. O token também por enquanto a gente não tem. String vazia. Ok, ponto e vírgula aqui. Que mais que a gente não tem? ID também eu vou deixar vazio. Epa, aí. Basicamente isso aí, ok? Puta merda, o que eu tô fazendo? Aí, a gente tá fazendo simplesmente uma instância, bababá. Então, user, a gente passou user, vai ser igual user. Ok, ID, pode deixar string empty. Que é vazio o nome, o endereço a gente não tem, type, token, ok, por enquanto desta forma, ok? Isso aqui também para que fica bacana aqui para vocês entender, se for um iniciante principalmente, aqui a gente bate uma vírgula, pum, entra no nosso try catch, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos fechar isso aqui por enquanto. Aqui vou voltar aqui para nossa estrutura de pasta, ok? Vamos aqui em cima. Se a gente vir aqui em post, vamos fazer o seguinte: em post tem o nosso package. Vamos pegar o nosso package. A gente vai precisar do HTTP para comunicar, não é isso? Então colocamos o nosso HTTP. Vamos pegar aqui. Que merda, né? Se eu não me engano é barra http desta forma aí, ponto dart, ponto e vírgula. Vamos ver que deu este balãozinho aqui. Cuidado, tá, pessoal? Tem que selecionar tudo aqui, ó. Clica para selecionar ou você pode selecionar tudo. Vem aqui, ó, ele vai dizer ali, ó, add http to dependencies. Sim. Ó, ele vai começar a instalar aqui embaixo para a gente, beleza? Aí, então ele vai perder o erro aí, ó, observe. Isso aí, agora sim. Agora, ó, imported, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Então, tá pedindo ali, vou dar um nome para... Opa, HTTP, vamos dar um nome para ela. E agora a gente vai simplesmente fazer o seguinte. Então, a gente já pode usar isso aí, né? Para poder fazer a comunicação. Então, a gente colocou HTTP, né, pessoal? Olha, ele já pôs ali para mim, isso é muito importante. HTTP, como o nosso método é post para enviar, não esqueça disso aí. Então, colocamos ponto post. E qual é a URL? A URL, a gente vai fazer o seguinte. Se a gente configurar lá nas nossas global, vamos fazer o seguinte. Então, se a gente vir aqui em constant, aqui tem nossas global variáveis. E simplesmente vamos fazer o seguinte, vamos criar uma aqui para a gente poder ter a nossa URL, né? O nosso IP. Então, vou pôr assim, ele tem que ser string, né? Vamos colocar aqui string. O que? Vou pôr assim, ó, URI desta forma aí vai ser igual o que, pessoal? Aqui entra, é muito importante este passo aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente precisa ir lá no config do seu computador e rodar o comando lá para você pegar o IP da sua conexão, do seu local, tá? Então, o que a gente vai fazer?
primeira coisa tem que colocar, né, o HTTP desta forma aí, dois pontos, barra, barra, e aqui, como ele está rodando na nossa 3000, eu vou colocar dois pontos e já vou colocar aqui 3000. Está aí, isso aqui é o fundamental. Agora, se a gente for lá no nosso terminal, isso aqui eu vou apagar, porque essa informação não pode ser vista, não pode ser exposta aqui para vocês, que é informação da minha rede, tá? Então, isso aí é muito importante você esconder isso aí, beleza? Então você vai ter que procurar aí, eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não quero ir lá e mostrar o meu IP. Então você vai procurar aí o seu endereço de IP. Você coloca ele aqui, tá pessoal? Entre meio as duas barras e os dois pontos e pronto aí, fecha esse arquivo. Vou fazer o mesmo e já retorno. Pronto, então agora simplesmente, agora ficou fácil, né pessoal? Já coloquei o meu endereço de IP lá. E tá pronto aí. Agora, simplesmente eu passo aqui, né? Que é a nossa UL, a variável que a gente colocou lá, né? O URI que eu coloquei, né? Para ficar diferente. Agora a gente vai ter que passar os nossos... todos os nossos body, né? Do nosso... O nosso body, né, que a gente colocou lá no nosso auth, a gente vem cá no nosso auth, cadê ele? Tá por aqui. Auth.js, observe aqui que o nosso body, né, a gente tá passando nome, e-mail, password, ele é um request, né? Então, o que a gente pode fazer com isso aí? Vamos retornar cá. E vamos fazer o seguinte, a gente tem que passar o caminho da nossa aplicação, né? Então, copiamos aqui, Ctrl C, a gente vai acessar este body aqui. Então, basicamente é isto aqui. Vamos fazer o seguinte, o URI, já estou acostumado com URL, poderia ter mudado lá, mas eu quero deixar desta forma, que é mais fácil para a gente poder identificar. Então, como ele é um post, tá pessoal? Presta atenção nisso aí. Eu preciso converter isso aqui para string, tá? E como a gente vai fazer isso aí? Vou fazer o seguinte. Então, vou colocar assim, ó, URLI para ficar diferente daquela ali, ponto parse. Vamos fazer o seguinte, jogamos para dentro, né? Eis a questão, preciso converter isto aqui, então a gente chama desta forma aqui. Deixa eu apagar isso aí. Então, entre aspas simples, eu vou colocar aqui, referencia desta forma, o RI, não é isso? Que ela está vindo lá do nosso IP, barra, contra o V. Só que eu já tinha copiado uma barra, passamos aqui, eis a questão. Agora a gente precisa fazer o seguinte, eu vou pôr assim para que fique aqui para vocês ver isso aí, para não ficar muito longo aqui e vocês não observar isso aí. Agora, qual é o body que eu vou enviar? Eu preciso dizer que esse body ele tem que ir como formato JSON. Se vocês virem aqui no nosso user, observe aqui, ó, qual é o formato do nosso JSON, ó, JSON encoder, né? Então a gente tem que passar isso aqui, ó, simplesmente copia isso aqui, né? O nosso user então vai receber isso aí, né? Então passamos aqui. Então o body a gente vai usar o nosso user, que é lá nossa classe ponto. Será que ele vai puxar ali? Vamos só, ah lá, ele já puxou ali, ó, to JSON, desta forma aí. Agora eis a questão, observe o seguinte, eu vou bater já uma vírgula aqui para não perder o costume, ponto e vírgula aqui para não perder o costume. Certo? Entendi? Então, se eu segurar aqui o Ctrl e pressionar aqui, ele vai me jogar lá para ele. Olha lá, ele está mostrando ali, está apontando o nosso encoder, que são esses objetos aqui. Ele vai retornar os nossos objetos aqui no map. O que eu estou observando aqui agora é que a gente esqueceu do e-mail, né, cara? A gente tem ID, nome, password, blá, 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 blá. Vamos adicionar aqui já de uma vez. Então, ele vai ser aqui, ó. Vamos aqui pegar... Pode ser depois aqui. Então, Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl V. E este aqui vai ser o e-mail que a gente esqueceu. Se a gente vir aqui,
Vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar ele aqui depois do nome. Ctrl C, pode ser abaixo. Ctrl V. Este é o nosso e-mail. Mesma coisa cá embaixo. Então temos o nome. E aqui a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer... vamos pegar aqui, Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, aqui vai ser e-mail, e aqui vai ser e-mail, mais embaixo aqui a gente tem o nosso map, vamos fazer a mesma coisa, Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, aqui e-mail, e aqui, cadê e-mail depois do nome? E-mail, ok. Bom, se a gente retornar para cá agora, a gente tem o nosso e-mail, né? Nossos parâmetros e vamos adicionar aqui a propriedade. Então, e-mail e aqui e-mail. Então a gente retorna para cá, o nosso bar a gente está enviando como JSON. Eis a questão, agora a gente precisa também enviar, né? Como está sendo post e a gente tem que converter para string, né, pessoal? Porque a gente vai ter que enviar isso aí no modo JSON. Por enquanto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar os nossos headers, né? Então, os headers vai receber o que? Aqui entra o tipo do que eu quero enviar. Como vai ser string, então vamos colocar aqui string, que vai ser igual, certo? Vírgula, e entramos como string. Passamos aqui desta forma. Ok, pode dar espaço desta forma. E eis a questão. Vamos fazer o seguinte... O content, o tipo do nosso conteúdo, né? Content vai fazer o seguinte. Então, vamos colocar aqui o content type. Vou colocar desta forma. Vai receber o que? 2 pontos. E passamos aqui o que a gente vai enviar, não é isto? Então, a aplicação ela vai ser enviada com formato JSON e aqui a gente pode colocar o char, né, o char set, que é igual o TF8, né, para evitar erros com banco de dados. Se você não entende isso aqui, pessoal, lê essas documentações, porque não vou entrar muito em detalhe. Então, application que barra, não é isto? JSON, né? Vai ser ponto e vírgula. Ele já até me colocou ali bacaninha, ele formatou ali pra gente. E agora eis a questão, o que eu preciso passar aqui? O char field, ou seja, char field não, char set vai ser igual que o TF-8. Banco de dados sempre trabalha com este formato aí, né, pessoal? Lê a documentação aí para vocês entenderem. Ok, bom. Vírgula aqui para ficar bem mais formatadinho. Então, nosso erro. Agora, só não basta desta forma aqui. Por quê? Porque ele vai pedir, né? Vamos fazer o seguinte. Este request, se a gente colocar ali em cima, ele dá ali o string, a mainly, used to represent text, blá, blá, está, os caracteres e por aí vai. Não vou entrar em detalhes sobre isso aí. Lê essa documentação aqui que vocês vão entender isso aí. Como a gente está usando o response, né, lá do nosso módulo, o que a gente precisa fazer? Não é só isso aqui, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar espaço aqui para que vocês entendam isso aí, perfeito. Então, o nosso HTTP, vamos colocar desta forma, ponto. A gente está usando o response, ele já me pontou aqui. Vamos fazer o que? Vou pôr assim, rest de request vai ser igual a wait, né? Passamos aqui a wait desta forma aí e pronto aí. Ok, bom, bacana. Eis a questão. Agora eu preciso tratar este erro. Observe aqui. Vocês lembram em vídeos anteriores que eu falei muito sobre isso aqui, o tipo de erro que a gente tem lá 404, 500, 200 e por aí vai.
Lembra? Lá no início, quando a gente configurou nossas mensagens de erro, a gente vai configurar uma aqui para depois a gente não precisar ficar escrevendo isso tudo aí novamente. A gente pode usar simplesmente o nome de uma variável de erro e colocar aqui e já está pronto. Para isso aí, a gente pode fazer o seguinte: cá nas nossas constantes, que a gente já tem aqui a nossa variável, né, a global variável, não vou abrir este arquivo, porque é lá onde é que eu configurei meu IP, né, meu endereço de IP, então isso aí é privado aí. Vamos aqui, dentro da nossa pasta constant, vamos criar um outro arquivo para a gente poder trabalhar estes erros aí. Então, como é erro, eu vou colocar assim, ó, erro, né, pode ser underscore, o que? Vamos pôr assim, como a gente tem a função erro handle, vamos colocar assim, ó, o que a gente põe? Pode ser handling, né? Ponto dot. Primeira coisa que eu vou fazer é passar aqui contra o C, vamos pegar isto aqui. Vamos passar o nosso packet, ok? Vamos criar a nossa função, então, void. Vou colocar a mesma coisa, né? HTTP, que tá ali, que eu já coloquei ali, né? Isto. Temos a handle. Então, erro handle. Então, passamos desta forma. Agora entra os nossos required, né? O que a gente precisa? A gente precisa do nosso response, a gente precisa do nosso content e a nossa on success, né? Ou seja, on success, se for bem sucedido, que é o nosso void callback, né? Então, praticamente é isso aí. Primeira coisa, vamos passar o nosso HTTP no s.response, não é isso? Se tiver alguma coisa para fazer, vírgula, vamos passar aqui também, vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eis a questão, aqui a gente tem o nosso builder, né? O que vem o context, né? Não tem nada a ver com isso aqui, eu não sei porque que eu copiei também. Então pega o nosso build, tem o nosso build context, que vai ter o nosso context. Temos outra abaixo, Ctrl V. Aqui a gente pode pegar o nosso callback, né? Que se escreve o nosso void, vamos ver ali, callback, que vai trazer as nossas, tem o nosso on success. Se vocês observar que ele disse ali, ó, a function body must be provided. Uma função de corpo deve ser providenciada, né? Então, basicamente é isso aí. Qual é este corpo? A gente precisa especificar o status, né? O status, o response, o status daquele erro. Se eu tiver um erro de conexão de banco de dados, vai dar o código daquele erro. Se for de usuário, vai dar aquele ali que eu já expliquei em vídeos anteriores, 200, 300, 400, 404 e por aí vai, certo? Então, simplesmente pedimos aqui um switch. Então, dependendo do nosso response que eu acabei de falar agora, vamos aplicar o status do code, do código, né? Então, o response ponto, o status code, que é o estado que é do código, né? Conforme 400, 404, 500 e por aí vai. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, se você vir aqui fazer o seguinte, vim aqui, por exemplo, ali, ó, ele já até traz aqui para a gente, ó, ali, ó, status code 400. Vamos verificar aqui para vocês terem uma ideia do que se trata isso aqui. Então, observe lá, ó, tá trazendo aqui o seguinte, ó, 405 é método no allowed, que é um método não aceitável. 404, né, aqui, ó, not found, né, que é muito usado, né, para page not found. 402, payment request, requerimento de pagamento. 401, unauthorized, que é
não autorizado, 400 bad request, um request mal, e por aí vai. Então não vou entrar em detalhes disso aqui, lê documentação, tá, pessoal? Bom, primeiro caso, então se este caso do erro, né? Então se o erro case, não, ele disse ali, expected an identifier, vamos identificar, né? 200, por exemplo, o 200, se eu não me engano, não. Opa, aqui, vamos dar um enter aqui. O 200, ele é sucesso, né? Então, se eu tiver uma mensagem sucedida, por exemplo, estou lá cadastrando um usuário, ele passou as verificações, tudo lá, belezinha, né? A nossa autenticação, verificação, né? As validação, tudo belezinha. Então, on success. Exato, então ele vai chamar esta função para nós e vai mostrar a mensagem referida a este caso aí, certo? Break para poder passar para o próximo. Então colocamos aqui um break, 2 pontos. Se caso, ou seja, aqui vamos continuar o código, a gente não vai finalizar aí. Se o caso, né, o case for, por exemplo, 400, a gente acabou de ler isso lá, né, pessoal? Então não vou fazer nada aqui. Vamos aqui. Se ele for, então é show o quê? Show snack bar, né? Só que a gente precisa criar isso aí também, né? Porque se eu pôr aqui, ó, ele pede ali, né? Ele pede lá o identify name show. Aí a gente vai fazer o que? Inspect token. A gente pode criar isso aqui também. A gente não ficar escrevendo isso tudo aqui, né? Que merda, isso vai dar bode. Mas a gente pode fazer, implementar desta forma. Eu vou copiar isso aqui já de uma vez, Ctrl C. Vamos fazer o seguinte, vamos linkar nas nossas constantes, tá? Cuidado com isso aí, não põe fora, tá, pessoal? Dentro da nossa constant, vamos colocar aqui, por exemplo, onde é que a gente vai configurar algumas coisas de erro e blá, blá, blá. Podemos colocar, o que a gente põe, hein? Utils.dart, desta forma aí, tá bom. Então, Ctrl V, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma função para a gente ter o nosso retorno, né, do nosso, podemos colocar show snack bar, né? Se você não sabe desta função aí, o que ela faz, tudo mais, lê documentação, tá, pessoal? Quando eu vou ficar aqui falando muito sobre estas coisas, são os vídeos já tá ficando muito longo e por aí vai. Então, vou colocar o nome, pode ser assim, show, você pode colocar qualquer nome, snack, desta forma, tá? E, ok, bom, eis a questão. Ele já me coloca um monte de coisa ali. A gente vai ter o build que é constant, né? Que é context e não constant. Então, context, pegamos o nosso context, vírgula, o type dele vai ser string, vamos colocar maiúsculo, isso, string o que? Text, né? Que é o modo que ele vai ser convertido aí. Abrimos chaves, o nosso scaffold vai receber o que? Como messages, né? Então ele vai ter o message, aqui tem o message desta forma aí, ponto off, isso aí. Ele já tá me pedindo ali qual é o context que eu quero disso aí. Então, context que vai receber, vamos aqui, ó, pegar o nosso ponto, o que? Show, né? Snack bar. Agora, o que eu quero mostrar ele? Ele pede ali, ó, show snack bar, across all registry e por aí vai. Como a gente vai fazer isso aqui? Para que fica aqui bacana, aqui bem bacana, que eu vou fazer desta forma aqui para vocês. Vou dar espaço. Ok, aqui então vou passar diferente. O nosso snack bar vai receber o que? Eis a questão. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso, ele já até me passou aí, o context vai ser no modelo que? Text, né, pessoal? Então, text e passamos aqui o nosso text. Vamos
formatar aqui para ficar legal. Então, aqui é ponto e vírgula. Aí. Então, se a gente retornar para cá, a gente não precisa ficar escrevendo esses código todo aqui, né? Aqui no nosso, sujando o nosso código aqui, repetindo e repetindo. Então, simplesmente agora a gente vai chamar, né, o nosso, vamos pôr aqui, show, vamos ver se ele vai puxar, né? A gente colocou show snack, não é isso daqui, ele colocou isso daqui, mas eu queria ver se ele puxava aqui, certo? Ah, não tem problema, vamos vir cá e vamos pegar aqui para não ter erro. Então, Ctrl C, vamos voltar aqui e Ctrl V. Olha, já até me pediu aqui, ó, Inspect to Find. Inspect to Find o quê? O que ele quer encontrar? Então, tem o nosso context. Este context tem que ir no formato que JSON, não é isso? JSON decoder, que a gente já programou isso aí. Agora, expect to find, ele diz JSON decode string source object function blá blá blá. Outra vez, quer saber disso aí, tá? Vocês aqui, ó, se vocês colocar o mouse aqui e dar um enter aqui, ele joga lá pro nosso JSON code. Então vocês têm que dar uma olhada nisso aí. Eu não vou falar nada disso, porque senão eu vou ficar mais aqui na teoria e você não vai entender nada mesmo. Então lê a documentação. Eu preciso passar o corpo de informação em JSON decode. Então, que é o nosso response, não é isso? Ponto body o que? A mensagem, né? Então, a mensagem e se. Como que vai fazer isso aí? Então, a gente fez o seguinte, deixa eu só melhorar isso aqui, ok. A gente precisa passar as nossas mensagens, né? Então, referimos desta forma. Se você for lá no nosso arquivo, a gente especificou isso aí em vídeos anteriores. A gente já mostrou isso em vídeos anteriores, quando nós configuramos tudo isso aí, tá? Então, praticamente basicamente isso aí. Se você tá pegando esse vídeo por aqui, volta lá atrás nos outros vídeos que a gente explicou esta criação de mensagem, essas variáveis já tá tudo configurado desde lá do início do nosso projeto. Bacana? Então pode observar que está com erro, porque a gente tem que fazer o import. A gente vinha aqui, ó, import lá, né, da nossa util, sim, eu quero importar, então ele importa lá em cima. E agora, eis a questão, pessoal, agora a gente vai configurando tudo isso aí. Então, se eu fosse aqui, ó, a gente especificou, se o caso for 400, ele vai trazer esta mensagem. Agora, se eu fosse configurar outra aqui, por exemplo, vamos dar um Ctrl C aqui, né? Só que antes aqui, eu vou colocar um break, né? Ok, break. Ponto e vírgula. Se eu criar uma outra aqui, eu teria que fazer tudo isso aqui novamente, criar esta função, fazer alguma alteração e tudo mais. Então, por isso que a gente faz isso aqui. Agora a gente só vai fazendo as alterações aqui que a gente precisa. Então, se for 500 o código, eu não vou repetir isso que eu mostrei lá, cada código desse do response, o que ele significa. Então, simplesmente modificamos aqui. Observe. Então, qual é o código nosso? Então, vamos mudar aqui. Então, qual é o código? O que representa 500? Erro, não é isso? Então, pronto aí. Ele vai dar a mensagem de erro conforme o caso. Agora, a gente precisa também de para a gente configurar uma padrão, né? Default. Então, põe um break aqui. Deixa eu só organizar isso aqui mais ou menos. Ok, beleza. Então, se o nosso caso, né? Então, vou colocar aqui, se for um default, vamos colocar desta forma. Se ele for caso, né? O nosso snake, agora o content, eu não quero mandar isso aqui. A gente não precisa mandar este JSON coder. Por quê? Porque a gente não vai acessar essa função. A gente está simplesmente criando
uma padrão aqui para ele dar uma mensagem padrão. Qual vai ser esta? Ele vai retornar o nosso context. Então isso aqui não precisa, mas o meu response ele tem que retornar o body desta forma aqui. Isso aqui não vai ser erro, não preciso disto. E tá pronto aí pra gente. Aqui também sai isso aqui e tá aí. Certo? Então agora eu posso usar isso aqui, ó, tudo em qualquer parte do meu sistema, sem precisar ficar configurando isso tudo. Então, Ctrl C aqui, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para cá. Então, para a gente poder acionar este erro, né, primeiro a gente tem que criar o nosso require do context. O context, então, ele vai passar a ativar estes erros aí. Então, aqui na nossa função, vamos fazer o seguinte, deixa eu só, porque aqui é a classe, entra a função e tudo mais para vocês não confundir isso aí. Vamos aqui, primeiro vai ser required, vamos passar aqui o nosso build, né? Temos nosso build, tem que passar o nosso context, não é isso? Então, vírgula aí, temos o acesso a ele. Eis a questão. Ctrl V, né? E já temos ela aí. Agora é só manipular ela, tá, pessoal? Primeira coisa que eu preciso é ter o context. Ele já até colocou aí. Que context é este? Eu preciso do response. Tá, ele já tá completando tudo aí. Eu não preciso nada disso aí, que eu vou modificar isso tudo, né? Que a gente já configurou. Então, eita, aqui. Bom, deixa eu tirar isto. O nosso response vai ser igual o que? O nosso res. Ok, vírgula. A gente vai ter o nosso context. O context vai retornar o que? O context em si, né? Então, dois pontos context, que a gente já configurou isso tudo. Então, presta atenção nisso aí. Agora, on success, a gente já também já colocou isso aí. Então, success. Vamos fazer o seguinte, precisamos passar o seguinte, expect identify. Então, expect to find, ele disse ali, ó, do método, né, HTTP handle isn't defined. Então, a gente precisa definir esta mensagem aí para o nosso erro, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar ele. Então, o nosso context vai receber o que? Vamos colocar vírgula. Desta forma, abrimos, eu vou pôr assim embaixo para que vocês entendam, aspas simples. E aqui, por exemplo, assim, ó, conta criada, né? Por exemplo, criada com sucesso, né? E colocamos aqui entrar com as mesmas credenciais ou com as mesmas informações. Ponto e vírgula. Para melhorar aqui, faz a certeza que você importou aqui, tá, pessoal? O nosso arquivo, onde é que a gente está acessando a nossa classe, né? A nossa função. Ok. Aqui ele está dando um erro porque a gente acho que esqueceu aqui. Este parênteses fechou aqui. Aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar isto aqui, porque eu já tenho Ctrl V e tá pronto aí. Ok, bom, aqui também vou jogar para baixo, então aqui vírgula, vírgula não, ponto e vírgula. Aqui a gente fecha a nossa coisa, né? E aqui também é ponto e vírgula aqui. E ele formatou. Agora, o nosso erro, qual vai ser o nosso erro? A gente pode mostrar também a nossa mensagem, né? Então, vou dar um Ctrl o C aqui. E eis a questão, né? Então, podemos fazer desta forma, Ctrl V. Só que aqui, formatar assim para ficar melhor. Ok, aqui, ok. Bom, aqui eu não quero mostrar isso aqui. O nosso snack aqui vai simplesmente mostrar a nossa mensagem. A gente pode referenciar ela desta forma. Observa isto aqui. Vamos trazer para cá. Então, o nosso contest, eu vou pôr tudo numa aqui,
que aí vocês não ficam confusos. Então mostramos nosso snack bar, a gente já lá nossa função, né? O context vai receber o que? O que a gente está passando de erro aqui? Vai receber o nosso e.toString, né? Isso para ele poder mostrar o erro para a gente. Pronto. Bom, basicamente é isto aí. Eu tentei aqui, então a nossa implementação aqui tá pronta aí. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Esse vídeo já deve estar quase 1 hora aí de duração, né? A gente vai fazer o seguinte: no próximo vídeo a gente já vai implementar lá no nosso front-end para a gente poder pegar, né, o que o usuário digitar lá, fazer uma verificação. Criamos uma função para fazer o match, né? Se está tudo beleza, que vai direto para o nosso banco de dados. Então, vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu gostei, joinha, dúvidas, erros, deixa aí na área de comentário que a gente vai tentar responder aí a sua dúvida o mais rápido possível. Ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.